Pessoal, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre crise de ausência dentro do contexto das síndromes epiléticas, porque a crise de ausência, primeiro, ela muitas vezes é de difícil identificação. Segundo, crise de ausência não é uma coisa única. Existem vários tipos diferentes de crises de ausência e cada tipo de crise epilética de ausência se manifesta dentro de um determinado contexto. Então, vou dar um exemplo. Existe um tipo de crise de ausência que acontece numa síndrome que a gente chama de epilepsia ausência da infância. É um tipo muito específico de síndrome epilética que se manifesta geralmente depois de 6, 7 anos de idade. Ela tem uma evolução que ela é benigna, costuma responder muito bem a medicamentos para epilepsias generalizadas, tal, e muitas vezes desaparece na adolescência, algumas vezes complica com outros tipos de crise, mas é um tipo de ausência. Existe um outro tipo de ausência que aí é muito mais complexo e muito mais variado, que a gente chama de ausências atípicas, crises de ausência atípica. São crises de ausência, mas que não é aquela ausência clássica, aquela da síndrome da epilepsia ausência da infância. É um outro tipo de ausência que tem características peculiares, ou porque clinicamente ela é diferente, ou porque eletrograficamente ela é diferente, ou porque estruturalmente ela é diferente. A criança tem alterações na estrutura do tecido cerebral, coisa que não acontece na síndrome da epilepsia ausência da infância. Então veja, uma criança de 3, 4 anos de idade que esteja tendo crise de ausência, nós com certeza não estaríamos falando daquela síndrome da epilepsia ausência da infância, porque aquela tem outras características, ela começa em crianças muito mais velhas, é totalmente diferente. Então nós estaríamos falando de uma criança que tem uma epilepsia ausência atípica, né? Agora veja, o diagnóstico de epilepsia ausência, de crises de ausência, ele é feito mediante a observação clínica. Então você tem que ver a criança tendo crises de ausência para poder levantar uma suspeita e dizer assim, vamos investigar essa criança? Veja, se você, que é a mãe, que fica o dia inteiro com essa criança, nunca viu crises de ausência, é muito pouco provável que ela tenha crises de ausência, né? O que eu sugeriria? Eu sugeriria que você pedisse para a psicóloga tentar filmar algum evento, porque às vezes a psicóloga está realmente vendo uma crise de ausência e essa crise de ausência pode estar acontecendo em casa e você não está ligando o nome à pessoa. Sabe como é que é ligando o nome à pessoa? Você está observando um evento e não está percebendo que aquilo é uma crise de ausência. Porque, gente, crises de ausência, elas podem ser muito sutis, elas podem durar pouquíssimos segundos. A criança pode recobrar a consciência muito rapidamente. Então, às vezes acontece da criança estar tendo muita crise em casa e a mãe não perceber. Isso é uma possibilidade, mas existe uma outra possibilidade. Não é raro que crianças no transtorno do espectro do autismo tenham uma alteração do posicionamento dos olhos. Por quê? Não vou conseguir explicar a neurofisiologia disso aqui porque é muito complexo, né? Mas existem alguns centros no sistema nervoso central que controlam o posicionamento dos olhos. Tem um localizado no tronco cerebral, tem outro no lobo frontal, tem outro no lobo parietal. E esses centros, eles fazem com que o seu olho ele se posicione de uma forma adequada. Por exemplo, o sistema de varredura, que é muito comprometido no autismo, está relacionado a isso. Então, algumas vezes essa criança tem uma alteração muito intensa, por exemplo, no lobo parietal, e o sistema de posicionamento dos olhos dela não é adequado. Então, aquela criança que está aqui, de repente ela faz assim, ó. E daí ela fica um tempo assim com o olhar perdido, e depois ela volta e continua fazendo o que ela estava fazendo. E isso é muito frequente de ser confundido com crise de ausência. Bom, qual que é a sugestão que eu vou dar? Se tiver dúvida, ou seja, você fez tudo isso que eu falei, filmou, a psicóloga conversou com você, vocês discutiram, mas continua a dúvida, faz um exame de vídeo EEG prolongado. Então, interna a criança, faz um exame de longa duração, em que você cola os eletrodos na cabeça da criança e você fica registrando. Em um momento ou outro, a criança vai fazer essa parada de comportamento. No momento que ela fizer a parada de comportamento, o médico, o eletrofisiologista, né, ele vai olhar ali no exame.
Se naquele momento o eletroencefalograma demonstrar uma crise epilética, aquilo é uma crise de ausência. Se não demonstrar, aquilo não é uma crise de ausência. E isso é fundamental. Por quê? Porque quando você fala de tratar epilepsia nessa condição que você está falando, por exemplo, você está falando de anos de tratamento, 2, 3, 4 anos de tratamento. Então não dá para começar um tratamento longo como esse, com medicamentos que potencialmente têm efeitos colaterais, sem ter certeza absoluta do que você está tratando.